Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. Vocês mandam os vídeos para mim e eu reajo conforme os vídeos que vocês me mandam. Então, sem mais delongas, hoje eu vou estar analisando mais um vídeo que vocês me mandaram sobre perda de peso, sobre redução do percentual de gordura, mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I get a kick it feet it like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Vamos nessa, vamos olhar então os vídeos que vocês mandaram. Bora lá! Hoje, a autoridade fitness vai revelar o grande segredo para você ter uma barriga chapada em apenas 15 dias. Essa dica é o segredo mais bem guardado pelos treinadores de celebridades e atletas para atingir a tão sonhada barriga negativa. Então prepare-se, que hoje tem revelação bombástica. Pois é, Qual que é o segredo, então? Déficit calórico, basicamente, para que você reduza esse percentual. Mas aí que a gente está falando é como chegar nesse déficit calórico. Qual que é o melhor treino? Então, como a gente pode ajustar a dieta, como a gente pode conduzir o ambiente, ou até mesmo o sono, enfim. Vamos ver o que ele vai falar aqui. a questão é, todos nós queremos atalhos. Atalhos para chegar em algum lugar, atalhos para ganhar dinheiro, atalhos para o sucesso. E claro, já que você clicou nesse vídeo, atalhos para ter uma barriga de tanquinho. Quando fala atalho, é justamente o quê? É muitas vezes a dificuldade de chegar no objetivo. Quando a gente quer mudar uma perspectiva, quando a gente quer mudar uma ideia, quando a gente quer mudar um comportamento, a gente precisa essencialmente de três componentes: capacidade que esse indivíduo tem de entender aquilo que ele precisa fazer e colocar em prática isso, e que a partir de colocar em prática isso se torna uma habilidade, né? Então isso é muito legal. E a gente tem que ter o conhecimento sobre aquilo. Então, juntando isso tudo, a literatura chama isso de capacibilidade. Eu preciso criar oportunidade também para que esse indivíduo consiga fazer. Então, quero treinar. Então, tenta procurar uma academia próximo da sua casa. Eu preciso treinar. Tenta contratar um personal trainer para você sentir no bolso isso. E você realmente precisa treinar e, obviamente, ter uma pessoa, um profissional que sabe o que está fazendo. E por aí vai. Treine com um colega de treino. Isso é muito importante também. Beleza, oportunidade. E no terceiro, agora a gente tem a motivação. Motivação a partir do quê? Metas de curto prazo, metas que consigam ser cumpridas, ou de fato, quanto eu consigo, dentro das minhas condições, evoluir da maneira com que eu posso. Sempre em movimento, mas também de acordo com a minha capacidade. Isso é o que a gente chama na literatura de protocolo COMBI, né? Que é justamente capacidade, oportunidade e motivação para que você consiga mudar um comportamento. Se você fizer uma rápida pesquisa sobre esses atalhos para ter uma barriga de tanquinho no YouTube, você verá um monte de vídeos te contando exatamente como fazer isso. Na verdade, todos eles parecem prometer algum segredo ultra maravilhoso e revolucionário que vai fazer com que você tenha uma barriga de tanquinho do dia pra noite, que nem a gente fez no início desse vídeo. E qual que é uma das principais dietas que a galera usa, até mesmo para em uma semana impactar com menos 5 quilos na balança? Low carb, ou dieta carnívora, ou dieta cetogênica. Reduzir o carboidrato, você naturalmente já tira uns 3 quilos na balança, porque você você reduziu o estoque de glicogênio muscular. E a gente sabe que 1 grama de glicogênio capta 3 gramas de água. Então a primeira linha de frente para o cara que não tem disciplina, não tem dificuldade em conseguir manter um estilo de vida ativo, ou até mesmo ele traz consigo a crença de que, mas eu já fiz isso não dá certo, quando na verdade ele nunca procurou um nutricionista, nunca procurou um treinador, dorme mal, vive de café, enfim, acredita em corrente WhatsApp, por aí vai, aí vai dar ruim. E é por isso que muitas vezes as pessoas acreditam que esse tipo de dieta é o melhor tipo de dieta, que só assim que conseguir emagrecer, quando na verdade, basicamente, aí precisa ser feito déficit calórico, mas num primeiro momento perde 3, 4 quilos na balança por reduzir o carboidrato, e acredito que essa é a melhor forma de emagrecer ou reduzir a barriga. Mas não é por aí. Embora eu possa utilizar isso como o quê? Um gatilho mental para que o meu paciente agora ele consiga ter mais motivação, ou ele acredite mais nele e também no nutricionista e consequentemente, aumente as chances do rapport, da conexão entre o profissional e ele consiga manter aquilo que ele sempre gostaria de ter, que é a redução desse percentual de gordura. Coisas como bebidas especiais que garantem a queima de gordura abdominal ou até faixas. Isso mesmo, faixas, literalmente. Algumas pessoas oferecem uma barriga sarada se você colocar uma faixa em torno dela e passar alguma pomada mágica ou alguma coisa assim. Então a gente resolveu fazer do nosso. Outra coisa também é que as pessoas acham que perda de água é perda de peso. Então é muito comum, às vezes, as pessoas correrem agasalhadas ou botar um saco de batata
dentro e correr. Quando na verdade aquilo lá você só está perdendo água e consequentemente você está reduzindo a capacidade de treino porque você não deixa o teu suor evaporar. E, consequentemente, você tende a aumentar a temperatura interna corporal e não conseguir render tanto. Então, é por isso que a hidratação também de ingestão hídrica é o primeiro pilar de redução de fadiga, tá? Então já fica a dica, muito importantemente associada aí à capacidade de treino e, evidentemente, se você treina melhor, você tende a gastar mais energia e, consequentemente, tende a aumentar o déficit calórico, reduzindo o tecido adiposo. Jeito e usar a ciência para explicar como realmente ter uma barriga de tanquinho, sarada, trincada ou qualquer outro nome que você queira dar. Infelizmente, não existe nenhum grande atalho para isso, mas existem. Outra coisa, não confundam redução da retenção com emagrecimento, tá? A gente está falando de redução do percentual de gordura, isso é o emagrecimento. Então, quando o indivíduo fala que quer definir, basicamente ele tem que estar reduzindo esse percentual de gordura e reduzindo a retenção. Tá? Então, o ajuste de sódio é um importante aliado. E qual que é a bebida mais diurética que existe? A própria água. A própria água é a bebida mais diurética que existe. Comecei a tomar um chá, aqui melhorei. Não, você começou a beber mais água. Então, é muito importante que você entenda isso. Duas coisas que você tem que fazer para ter a barriga que você sempre quis, entre aspas. Perder peso e queimar gordura. Mesmo que a ideia de só contar calorias, ignorando outros fatores, como por exemplo ingestão de nutrientes, possa estar obsoleta, o fato é que o item mais relacionado com a mudança de peso e de gordura é o gasto total diário de calorias. Perfeito. Uma coisa importante também é que a gente não pode pensar só em calorias. Porque, por exemplo, 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. E aí a gente tem que estar pensando em outros componentes micronutricionais também, próprio potássio e sódio, que fazem a bomba de sódio e potássio, você precisa dessa contração muscular. Então a densidade nutricional daquilo que você está consumindo é mais válida. Então, por exemplo, a melancia. Melancia tem um índice glicêmico alto, mas uma carga glicêmica baixa. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você come melancia, você aumenta a liberação de frutose na corrente sanguínea, isso sobe a tua insulina rapidamente, mas a quantidade de açúcar que tem na melancia, ela é reduzida. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, tipo assim, vamos evitar o pico de insulina, pico de glicose. Depende muito. Se você tem frutas com fibras, essa quantidade é menor e, consequentemente, esse pico é menor, só que é rápido do mesmo jeito. Então, fiquem atentos aos micronutrientes, mas de uma maneira geral também agora pensando no gasto energético total, a gente consegue entender por que o número de passos diários é um importante aliado para você avaliar se o teu aluno está se comprometendo ou talvez ele está aumentando o que a gente chama de NEAT ou NEAT. O que é o NEAT? É o gasto energético que não é exercício em 24 horas. Uma das melhores maneiras de você identificar isso é o número de passos. Então você tem que ter entre 8 e 10 mil passos por dia para você ter uma inferência de que o teu gasto está sendo satisfatório. Quanto mais massa muscular você tem, é uma tendência maior de você ter mais número de passos. Por quê? Porque você tem uma funcionalidade maior, você tem uma redução de fadiga e provavelmente você consegue se exercitar mais. Então, muito válido e interessante. Falando da maneira mais simples possível, você tem que ingerir menos calorias do que você queima em um dia. Cientificamente falando, durante a perda de peso no estado catabólico, seu corpo precisará procurar fontes de energia nele mesmo, já que você não está ingerindo o suficiente através da alimentação. Olha só, a gente tem que entrar em déficit calórico. Ok, todo mundo sabe disso, mas provavelmente se você, por exemplo, eu preciso bater 2.000 quilocalorias. Legal, vou comer 8 fatias de pizza. Uma fatia de pizza tem aproximadamente 250 quilocalorias. E aí você vai bater aí suas 2.000 quilocalorias, só que provavelmente em 1 hora você vai estar com fome. Porque você tem menos fibras e a tua saciedade, ela também está modulada por fibras, por vegetais e frutas, mas também por proteína. E quando você não consegue ajustar essa saciedade, não é só as quilocalorias, porque a fome bate muito forte. Então, para você chegar em déficit calórico de uma maneira bem legal, você tem que estar modulando também saciedade. E saciedade tem 3 pilares, saciedade. A gente está falando da ingestão hídrica, né, mesmo para a gente conseguir ter, de fato, toda essa relação com o aporte
a de colocar esse carboidrato dentro do glicogênio muscular. Isso é muito válido. Segundo ponto é o que? Fibras. E você precisa da água para inchar essa fibra. Então, a gente consegue entender por que a fibra dos vegetais, das frutas ou dos grãos integrais, como psyllium, por exemplo, são tão importantes para aumentar essa saciedade. E terceiro, proteínas. Uma dieta de emagrecimento com maior quantidade de proteínas aumenta essa saciedade. Você entra em déficit calórico porque você fica entre uma refeição e outra sem muita fome. Então, modular essa saciedade provavelmente aumenta as chances de déficit calórico sem fome, ok? E a fonte mais abundante e potente que seu organismo vai encontrar é a sua gordura. O seu corpo vai consumir gordura, mas, outra vez infelizmente, não existe isso de queimar gordura em um lugar específico do corpo. Por isso, me desculpa, mas não vai ser possível tomar um shake mágico e queimar toda a sua gordura abdominal. Um estado Ou então fazer abdominal. Fazer abdominal para queimar a gordura localizada. Não faz sentido. Se fosse assim, quem corresse, né? Quem corria, né? Ou quem correrá. A minha tia Fátima é professora de português. Não sei se eu flexionei o verbo corretamente aqui. Ou quem corre, vai, eu vou colocar assim, só ia queimar a gordura das pernas, né? Não faz sentido isso, porque a gordura ela é queimada geral. Não existe queima de gordura localizada. de perda de peso também pode significar perda de massa muscular. Isso é especialmente verdade se a maior parte do seu exercício vem de exercícios cardiovasculares de baixa intensidade, como corridas mais leves ou esteira. Isso aí eu discordo respeitosamente. Não necessariamente. Vai depender o quê? Vai depender do volume de treino. Do volume de treino. Não faz sentido você achar que uma corrida de 20 minutos vai fazer tua massa muscular ser perdida. Não faz sentido nenhum. Pelo contrário, quanto mais capacidade aeróbia, mais vasodilatação você tem, mais capilarização você tem, mais nutriente chega na massa muscular e mais é o potencial anabólico que você tem. Eu discordo, vai depender do volume de treino. O que é o volume de treino? O volume de treino é o quanto você consegue suportar desse exercício todo dia, de uma maneira que você consiga unir também a musculação e que isso não te vulnerabilize a não conseguir recuperar ou reduza a capacidade de contração de força na musculação. Porque se fosse assim, ninguém poderia ir caminhando para a academia, fazer uma caminhada de 30 minutos até a academia e falar assim, catabolizou tudo. Não faz sentido, tá? Mas beleza. E, apesar de ser lindo ver aquele pequeno e altamente impreciso contador de calorias subir, o que ele não conta é que você pode estar também perdendo massa muscular. Para prevenir isso de acontecer, Não. você vai precisar dar um estímulo extra para os músculos. Já falei isso, né? Não vou repetir. Mas outra coisa importante é esses smartwatches, para a musculação, eles superestimam o gasto. Então tem que tomar cuidado, porque uma pessoa faz um treininho lá, olha para lá e fala assim, pô, 900 quilocalorias no treino de musculação, uhul! Quando na verdade aquilo ali ia estar apontando 200, 300 quilocalorias no máximo. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, muito Treino bem importante. planejado, seja levantando peso na academia ou fazendo algum tipo de exercício com o peso do corpo, você estará evitando a perda de massa magra, o que significa que você perderá mais gordura. Não necessariamente, não faz sentido nenhum, tá? Por quê? Porque 1 quilo de massa muscular aumentado só eleva em 13 quilocalorias a taxa metabólica de repouso. Aí você fala assim, pô, Santiago, então quer dizer que ganhar 1 quilo de massa muscular não vai fazer eu emagrecer ao longo do dia a mais? Não. Mas então quer dizer, vai emagrecer como? Porque você tem mais resistência, você tem menos fadiga, você consegue ter mais movimento e você consegue gastar mais pelo NEAT. Fora a funcionalidade, a atividade hormonal também, quanto mais massa muscular, menos inflamado você fica e mais sensível você fica ao controle de fome, apetite, por aí. Então, assim, obviamente é um vídeo aqui para Dona Maria, para o seu Zé, beleza, mas eu estou contextualizando como um todo, não é por aí. O mais importante é unir o cardio com a musculação em doses que são compatíveis com a capacidade geral do aluno. Existem também métodos alimentares que podem ajudar nesse processo de queima de gordura. Uma dieta low carb pode ser muito eficiente, já que ela Agora ele errou de uma maneira bizarra. Métodos que podem aumentar a queima de gordura? Não. Low carb você só reduz o carboidrato, mas aumenta a gordura. O que vai estar direcionando isso é o que? Déficit calórico. É o que eu falei com um indivíduo que às vezes faz low carb, numa semana perde 3, 4 quilos na balança e acha que está queimando mais gordura. Mas não é, é retenção. Tá? Os estudos mostram, quando comparam em um ano low carb, aí uma dieta mediterrânea, por exemplo, o resultado é o mesmo. Quando a gente tem o quê? Um mesmo déficit calórico, ok?
muito a quantidade de carboidratos que você come, e como o nosso organismo prefere carboidratos, tirar eles da equação faz você ir direto para a gordura. Mas isso não é tão simples quanto parece. Você não pode zerar os carboidratos. Não, olha só, isso aí não faz sentido. Na galera da educação física, do treinador, a galera, ou da tema da nutrição, traz uma frase assim: a gordura queima numa chama de carboidrato. Isso aí é do passado, é antigo, isso já mudou há muito tempo, justamente por causa dessa fala aqui dele. O que a gente está falando hoje é o déficit calórico. Então, se fosse assim, um cara que faz dieta cetogênica, não queimaria gordura. Que basicamente ele só tem na dieta dele 49 gramas de carboidrato, né? Passou de 50, já não é considerado cetogênico. Então, assim, a ideia geral não é isso, é déficit calórico. A maneira com que você conduz isso, ou você tem uma flexibilidade para estar suportando, especialmente essa redução do carboidrato, e fazer com que as enzimas que fazem a conversão de outros substratos em carboidrato seja potencializada, aí sim, depois de uns 15, 20 dias, faz com que o indivíduo que esteja buscando esse tipo de dieta fique mais adaptado e não tenha tanta fome ou consiga utilizar melhor esse estilo, mas leva tempo para se adaptar, então cuidado. E se quiser saber mais, aproveita e assista o nosso vídeo sobre a dieta low carb. Outra coisa que pode ajudar é o jejum intermitente. Jejuar por um longo período de tempo faz com que hormônios como o glucagon e a epinefrina sejam liberados para aumentar os níveis de glucagon na corrente sanguínea, o que faz com que o corpo quebre mais moléculas de gordura. De novo. Errado. Jejum intermitente não emagrece ninguém. Jejum intermitente é só um fracionamento do número de refeições. Então, se tem um paciente que consome 2.400 quilocalorias, ele precisa de 3.000 quilocalorias. É um paciente um pouquinho maior, treina mais, beleza. Ele precisa de 3.000 quilocalorias para manter a energia para o funcionamento do corpo dele. Se ele quer emagrecer, então a gente reduz um pouquinho essas quilocalorias. Quanto que é mais ou menos a faixa de déficit calórico aceitável? De 500 a 1.000 quilocalorias. Os indivíduos conseguem suportar muito bem. Então, suponhamos que a gente trace para esse indivíduo aí um déficit calórico de 600 quilocalorias por dia. Pô, beleza. Presume-se que em um mês ele vai perder entre 4 e 5 quilos. Ok, ficou claro. Se nós pensamos, então, em dividir essas 2.000 quilocalorias em 6 refeições de 400, ou, então, de 3 de 800, então eu espero que eu tenha feito a conta rapidamente de cabeça aqui, não sei se acertei, mas beleza, vai dar as 2.400 quilocalorias do mesmo jeito. E aí fala assim, o jejum intermitente emagreceu mais? Não emagreceu mais, mas ele fez 3 refeições. Ele fez 3 refeições com uma quantidade calórica um pouco maior, são 800 quilocalorias, né? Então, o volume alimentar vai ser maior, isso é muito importante, só que tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o indivíduo ele não consegue comer esse tanto de quilocalorias, porque o volume de comida é muito grande, ou até mesmo antes de dormir, se ele for comer esse volume de comida muito antes de dormir, ele tem pesadelo, ele tem refluxo, então muitas vezes pode ser um tiro no pé quem faz jejum intermitente. Independente disso, aumentar o tempo de jejum, por exemplo, a fazer uma refeição às 19 horas e só fazer uma segunda às 10 horas no outro dia, você aumenta o tempo que você fica sem comer, e isso pode ser um fator legal para você aumentar o tempo no qual você não come e aumentar esse déficit calórico. Pô, beleza, você suporta, você gosta, se identifica mais com isso? Ok. Geralmente quem treina, quem tem um volume de treino maior, quem faz musculação, quem treina exercício aeróbico, quem faz crossfit, quem é mais ativo, não sustenta tão bem esse estilo de vida, mas tá tudo certo, não tem problema nenhum. Jejum intermitente é apenas uma estratégia, não quer dizer que isso vai fazer você queimar mais energia ou caloria, mas é apenas uma estratégia. Então é isso, Foi pessoal. liberado O vídeo de hoje, então, nós falamos sobre esse ajuste na dieta, todo esse processo em relação à perda de peso, tanto do ajuste da dieta quanto do treino, e, consequentemente, como a gente pode estar manejando as vias de déficit calórico para você reduzir o percentual de gordura. Muitíssimo obrigado a você que enviou esse vídeo. Não esqueça de curtir esse episódio, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it